Pilastra da Verdade. Eu fui na casa de uma pessoa embriagada de religião e me entristeceu do que eu vi. Fiquei triste porque esse trabalho que eu venho fazendo aqui na internet é um trabalho muito forte, em que eu dou a cara, a tapa, e também eu respeito muito individualmente pessoas, independente da sua fé, da sua crença, no que quiser. Mas eu falo aqui sobre as destruições mentais que acontecem com pessoas por conta de fanatismo religioso, embriaguez religiosa. Porque eu vi o que aconteceu na minha família, principalmente com os meus pais, que tinham a religião em primeira instância, em primeiro lugar, e a mesma não conseguiu cuidar dos dois para viver mais um tempo na Terra. Tá. Mas eu estou falando sobre uma família que eu conheci faz uns 4 dias aproximadamente. Eu estava procurando uma forma de fazer um vídeo para falar sobre essa história sem relatar, sem expor nome de ninguém aqui, nem foto, porque o que eu vou falar é muito sério. Apanho muito, apanho demais. Entram no meu WhatsApp, não só os meus amigos ateus e agnósticos que entram lá para me parabenizar pelo meu trabalho, mas também eu recebo muitas ligações anônimas de pessoas que não têm nem a foto no perfil e rapidamente bloqueia e falam as besteiras. Eu não importo para isso, porque desse povo eu espero tudo, com algumas exceções. Como eu sempre digo, sempre eu coloco exceções porque tem pessoas de bem lá. E por essas pessoas que eu milito aqui. Pelas pessoas de bem. Que se eu pudesse, as pessoas de bem, as pessoas legais, não estariam embriagadas em religiões. Podia até continuar crendo em alguma coisa, mas se cuidando em casa. Se cuidando no meio da família, principalmente, eu sempre digo, na parte física. Claro, jamais eu vou tentar ferir ninguém aqui por conta de crer ou descrer em alguma coisa. E eu faço o possível para isso. Não é fácil. O trabalho que o Jason Ferrer faz do canal Além da Fé, o trabalho que eu faço aqui, o trabalho que os meus amigos como o RC, o Fábio de Oliveira, canal Ministério da Razão muito bom, o Humanista, vários canais, o Mazuco, tem vários aí. Não é fácil. Não é fácil. O Antônio Miranda, do canal Teologia Reversa. Não é fácil. Mas o que incentiva é que justamente a gente vê coisas que entristecem a gente vê que são destruições mentais às pessoas, que vem impedindo dessas pessoas se cuidarem mais. Eu fui na casa de uma família fazer um orçamento, e quando eu entrei, eu dei de cara com um quarto assim, de frente, com uma porta aberta, e uma idosa, bem idosa. Eu perguntei a idade, 97 anos. Viveu muito, né? Tá vivendo muito. Tomara que viva mais.
Só que eu pude notar uma coisa que fiquei observando o que é que a religião faz. O que é que a religião faz na mente humana. Do lado da senhora tinha uma santa de aproximadamente uns 60 centímetros de altura, aproximadamente. Uma santa, uma Aparecida do Norte. 60 centímetros de altura, que eu observei, fiz uma análise mais de meio metro do lado da senhora, do lado. Por que aquela imagem estava ali? Porque a senhora, em volta e meia, ela pegava a mãozinha dela e colocava e alisava a cabeça da santa, ali, fazendo os seus pedidos. No pescoço da idosa, um terço. Uma cadeira do lado e uma Bíblia. Acredito que era uma Bíblia católica. Ali. E essa senhora estava sendo cuidada por uma mulher que acho que não faz parte da família. Acho que ela foi contratada para cuidar daquela idosa, trocar as fraldas e cuidar. Bem cuidada, estava bem cuidada. Vou dizer que não, estava bem cuidada. Mas o que eu pude notar é que ela estava muito fraca, e eu fui ali para fazer um orçamento de umas almofadas, justamente para colocar ali em apoio à cama dela. Aí eu encostei, ela assim, olhando assim, com dificuldade de olhar. E eu falei: tudo bem com a senhora? Tudo bem, meu filho. Aquela vozinha bem fraca mesmo. Como a senhora está? Aí ela falou: aqui, meu filho, morrendo aos poucos. Mas eu tô aqui ligada, meu filho, na minha santinha. Quem tá me sustentando minha vida é ela aqui, ó. Passava a mão assim na Aparecida do Norte. Aí eu falei: então quem tá sustentando a sua vida aí, essa santa? É ela, meu filho. É ela que tá me sustentando. Eu tô aqui com um terço. Tem uma Bíblia aí, eu não leio mais, mas tem que ficar aqui. E aí, pessoal, eu comecei a conversar um pouco com ela. E a senhora que cuida dela estava do lado e disse: não, ela gosta de conversar com pessoas. E aí ela começou a falar, não sei se ela tá falando aqui, mas a senhora que tá cuidando dela confirmou. Do abandono da própria família. E eu vou dizer por que do abandono. Porque esse vídeo é um vídeo triste, mas é um vídeo forte. Aí eu perguntei: e seus filhos, sua família? Ah, meu filho, nunca mais eu vi. Então, uns moram em outra cidade, outros moram aqui. Eu não vi mais. E dificilmente eles vêm aqui. Eles não vêm aqui não, é difícil. Pagaram aí alguém para tomar minha conta. Essa mulher aí é como se fosse uma filha minha. Ela que cuida de mim. Ela que me dá banho. A senhora falando. Ela que me dá banho. Ela que troca a fralda. Ela falando mesmo. Mais de 90 anos. Lúcida toda. Lúcida a mulher. A senhora. E meu filho, eu tô aqui abandonada. Quem tá cuidando de mim é essa santinha e essa mulher. E aí eu disse: sim, e seus filhos? Por que seus filhos não vêm sempre aqui? Falou: não, porque eles são de outra religião. E eles chegam aqui, vê eu aqui conversando com minha santinha. Eles não gostam não, já quiseram tirar daqui, já quiseram quebrar. Falei que não, que é isso que tá me sustentando. Já tentaram tirar o terço do meu pescoço. E eu, claro, a gente respeita muito uma pessoa daquela idade.
Aí eu falei, não, mas eu queria que a senhora me falasse o seguinte, se os seus filhos não vêm, vem, de vez em quando aqui, mas quando vem é só pra me deixar nervosa, só pra brigar comigo. Pega na minha mão a pulso, pra que eu me converta à religião deles, mas eu sou católica, nunca vou deixar minha religião. Aí começou a falar da igreja católica, porque a igreja católica é a igreja que Deus deixou. Eu aprendi com meus pais, aprendi com minha mãe, e eu nunca vou deixar. Vou morrer aqui do lado da minha santinha. Já falei que quando eu morrer, essa santinha vai comigo e vai ser colocada em cima da minha cova. Ah. Mas o que me entristeceu não foi essa questão do fanatismo religioso dela, da idade dela ainda acreditar nessas coisas tudo. O que me deixou triste, indignado, a desunião, a falta de carinho do restante da família porque são de outras religiões. Segundo informações que a própria mulher que está cuidando disse, uns são da Igreja Deus e Amor, outros da Assembleia de Deus, outros da Cristã do Brasil, outros da Adventista, que é uma família grande. Diz que de vez em quando alguém vai lá, mas quando vai, é tentando converter a velha para a religião deles. Ou seja, aquela religião católica da velha não serve nada para eles. Para eles tem que ser, o adventista chega lá, quer que ela se torne adventista. O assembleano chega lá, quer que ela se torne assembleano. O da Cristã do Brasil é a mesma coisa, e de outras. Aí eu conversei um pouco com ela, mas eu vi que ela estava bem fraca, aí eu deixei, tudo bem, claro, sem falar nada. Eu respeito muito pessoas idosas, como eu respeitei meu pai até o último dia da vida dele. Eu já, cético, nunca pressionei o meu pai, morreu acreditando. Eu deixei ela ali, no cantinho dela, na cama, onde tinha uma Bíblia de um lado, uma santa, que ela passava memorizando na cabeça, e o terço no pescoço. Aí eu conversei com a senhora que cuida dela. A senhora disse, olha, moço, eu não falei pra senhora lá que eu não tinha crença, que eu tinha canal. Não falei nada disso. Eu fui como um vendedor. E ela disse, olha, moço, é realmente uma falta de carinho, uma falta de respeito da família inteira. Não quero nem que você diga que eu que tô falando isso. É tanto que eu não tô usando nome nenhum aqui. Mas toda vez que um chega aqui para visitar ela, deixa ela nervosa, porque só vai falar de religião. Já teve filho de chegar aqui e dizer que ela tá caminhando para ir pro inferno naquela idade, porque ela não quer aceitar a religião dela. E eles demoram de vir aqui. Ela se sente abandonada pelos filhos, mas quando os filhos chegam aqui, é só para brigar. Ela falou uma história muito triste, disse que teve uma época que um dos filhos tentou tirar a velha de cima da cama para colocar de joelho para aceitar o Jesus dele, a religião dele. A velha, não faz isso comigo, não faz isso, porque a velha é aquela católica convicta, antiga, que não adianta você falar nada de... Assim como eu tive o maior respeito de não falar nada sobre ateísmo, sobre nada disso, que jamais eu vou fazer isso, acho que os filhos também teriam que ter um respeito sobre a religião dela, sobre a idade dela. E a senhora que cuida dela, eu até perguntei, e a senhora é de que igreja? Ela falou, não, eu sou católica também, mas eu não frequento igreja não. Ultimamente eu fico aqui já com ela o tempo todo, ganho aquele salário que justamente é da aposentadoria da velha. Ganho e cuido dela o tempo todo aqui, durmo aqui, mas ela... Eu que cuido, eu vi que é uma pessoa bem cuidadora mesmo, cuidadosa. Mas é triste quando os filhos chegam aqui, a forma que tratam ela. Eu acho que eles deveriam ter um respeito pela mãe, por aquela idade dela, e pronto. E eu pude entender que eu venho falando aqui, gente, cada dia eu fico mais cético ainda. Por isso que eu não acredito em ex-ateu. Eu falo o tempo todo, ex-ateu não existe. Porque o ateu ele começa a ter uma visão totalmente
aguçada, ou seja, totalmente limpa, ampla, vasta. Uma visão das coisas que um religioso não tem. E só quem consegue enxergar uma coisa dessa é uma pessoa que não tem crença em deuses. E cada dia a gente vai ficando mais, porque quando a gente depara com uma história como essa, a gente vai entender, cara, por que esses filhos, por que essa família não deixa a religião pra lá? Não precisa falar de religião, cada um tem a sua, cada um fica na sua. E deu carinho de filhos, aquilo que aquela mãe com certeza fez por eles, até o último dia da vida, porque eu olhei aquela senhora e eu observei pela idade dela, não acredito que ela vá mais uns 4 a 5 anos, ela tá chegando a 100 anos. Mas esquecer disso porque agora um idoso precisa de um carinho, de um aconchego. Um idoso precisa de abraço ali. Porque o idoso ele volta a ser criança novamente. E lembrar do que foi aquele idoso, que aquela pessoa foi. E eu fiquei mais ou menos uma meia hora conversando com a cuidadora dela, onde ela falou sobre realmente o que a família faz. Sobre a ingratidão que os filhos têm por ela. Falta de respeito, falta de cuidado. Só por conta das religiões misturadas na família. Por isso que eu sempre digo, religiões, eu vou dizer no plural, só trazem contenda, confusão, divisão, separação. Uns querem ser melhor do que outros. Quem tá na sua acha que tá certo e o outro tá errado. Se não existisse isso, ou então se a família toda fosse de uma religião só, tudo bem. Mas não. Cada um é de uma religião diferente. O de lá tá no inferno, o de cá tá no céu. O daqui diz, você tá no inferno, eu tô no céu. O de lá diz, quem tá no céu sou eu, você tá no inferno. E aí vai. E depois, quem acaba sofrendo com isso são os idosos. As crianças que são impulsadas a seguir a religião dos pais. Que é uma coisa que eu acho um absurdo. Forçar uma criança a ser religiosa e não deixa a criança ter a infância que deveria ter. Então, como acreditar nessas coisas? Não tem como acreditar. Embora a senhora realmente ela tenha aquela idolatria, né? Aquela coisa ali, mas é dela. Mas o que me deixou triste foi a ingratidão, o desrespeito de pessoas da família. Assim falou a cuidadora da idosa. Me contou muitas coisas fortes. Isso, olha, eu choro quando os filhos dela chegam aqui. Diz que todos são metidos a ricos. Diz que começa a conversar, chega um beijo, um abraço, mãe pra lá, mãe pra cá, e não demora 5 minutos começam a falar das religiões. Ah, mãe, a senhora precisa tomar uma decisão, mãe, a senhora precisa ser... Aí diz que a véia fica confusa, porque a da Cristã do Brasil diz que ela tem que ser da Cristã do Brasil. A da Adventista tem que ser da Adventista. A da Assembleia tem que ser da Assembleia. E a mente da senhora fica assim, ó, a mil. Como é que eu não vou fazer um trabalho desse aqui, gente? Como é que eu não vou fazer um trabalho desse aqui? Gente, eu não tenho crença. Eu não tenho mais crença em deuses. Mas jamais eu vou levar isso para a mente de um idoso. De uma pessoa de mais de 70, 80 anos que sempre viveu isso da vida, sempre foi enganado desde a infância. Eu vou confrontar com uma pessoa dessa, já nessa idade. Eu aqui estimulo pessoas que ainda têm condição de raciocinar. Tem condição de raciocinar e de se cuidar mais ainda. Eu fico pensando, se não existisse a religião, será que aquela senhora não era bem mais cuidada? Será que de uma forma carinhosa a família não ia cuidar mais dela, sabendo que a vida é uma só, que morreu já foi, morreu, é um apagão geral, cuidar dela enquanto ela está aqui, sem ficar enfiando religião
na mente que ela já tem a religião dela. Ela já tem a religião dela, estão querendo enfiar outras religiões na senhora. Eu tenho muitos vídeos aqui baseados em experiências que acontecem diante dos meus olhos, experiências do dia a dia. Aqui eu não falo uma linguagem técnica, aqui eu não um canal que eu levo só em questão científica, evolutiva, aquela coisa toda. Falo muito sobre essas coisas, mas eu falo a linguagem do povo e estimulo as pessoas a buscarem informações, se cuidarem. E meu conselho é esse: se você tem um pai ou uma mãe, tá em cima de uma cama, e você tem uma religião, você acha que a tua religião é aquela, não tente enfiar garganta dentro daquela pessoa, não. Deixa aquela pessoa à vontade. Como também jamais eu iria tentar enfiar um ateísmo numa pessoa dessa. Aí se você vai tentar de matar aquilo ali, o que a pessoa acredita naquele momento é o que está sustentando aquela pessoa ainda ali, aquela coisa. É um engano? É. Mas que proveito você vai ter tentando enfiar aquilo que você acredita numa pessoa de 90 anos? Para com isso, rapaz. E aqui é o seguinte, esse canal aqui é a favor da integridade física, independente da idade. E principalmente de crianças, mulheres e idosos. Que os nossos idosos têm realmente que ter o respeito e tem que ter o cuidado que devem ter. Um abraço, Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Fui, mas eu volto e volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo. Pilastra da Verdade.